Então, ok. Hoje nós falaremos sobre emoção, tristeza, luto e alegria. O que vocês acham assim, quando a gente começa a falar sobre somente essas palavras? Como que vocês fazem a correlação entre elas? Antes, o posso. Opostos? Muito uma tensão. Eu vou me manter no sol oposto. No opostos? E quando a gente para pensar na questão de opostos, os opostos se equilibram, né? Geralmente você tem um ponto de equilíbrio entre coisas que são opostas. Então, esse já é um ponto da gente pensar em relação às emoções, nesse sentido, né? Porque quando você pensa em luto, parece que a grosso modo, é como se fosse a emoção mais difícil de se lidar, não é? Ou vocês acham que tem alguma outra pior? Pior no sentido de ser difícil de lidar. A solidão. Solidão? Porque toda vez que eu vi numa série, ainda não seria bandeira. Ou seja, a personagem já tinha perdido uma vida. E uma das frases que disseram para ela foi que a saudade só existe porque você viveu com essa pessoa, né? Não pode ter saudade daquilo Tem que você não viveu. Uhum. Então, só é doloroso porque não foi. E você só sofre porque você amou. Então, teve equivalência, né? Uma equivalência ruim de algo que foi bom. Na verdade, não é ruim e bom necessariamente. Não é bem essa porque expressão. as duas, né, porque eu tô falando, antes eu via como opostos, mas não, elas estão do mesmo lado. Porque, assim, Deus é bom. Se Deus é bom, ele não somente faz coisas boas, como ele é bom. Ele é divino. Uhum. E por ele ser divino, por fazer coisas boas, logo existe o oposto. Então, sabe que, por exemplo, Deus era inocente, Deus era, sei lá, como Adão e Eva. Mas não, ele tem o conhecimento do bem e do mal. Mas ele faz o certo, ele é o certo. E assim como a tristeza e a alegria. A tristeza só existe porque tem a alegria. Você só pode estar feliz. É aquilo, você só reconhece a luz porque existe a escuridão. Sim. Né? E se você parar para pensar, se a gente tirar o sol, você percebe que o mundo é escuro? Mas o mundo não vai ser nem escuro, porque a gente não vai saber o que é escuro. Sim, a gente não vai saber. Mas se você souber do conceito e você não tiver o sol, você vai estar na escuridão. Mas isso é, teoricamente, impossível. Sim, é uma hipótese. É uma hipótese que a gente está comentando aqui. Não, é porque, assim, tipo, não tem como, exemplo, não tem como não tirar o sol. Não tem como, porque se não tiver sol, a gente não tem vida. Não, assim, tipo... No sentido da luz e da escuridão, entendeu? Não tem como É necessário ter a ter escuridão. oposição, né? É exatamente esse o conceito. É necessário que tenha oposição até para você ter uma referência. Como é que você vai saber que você realmente está triste se você nunca esteve feliz ou vice-versa? E a questão, por exemplo, do luto é um sentimento inevitável. O que é o luto?
você perde alguém, um sentimento que vai... Algo ou alguém, né? Às vezes a gente não precisa nem ter a pessoa, mas a gente pode passar pelo luto de terminar um curso, de terminar um ciclo, de sair de um trabalho. É uma sensação de perda. E essa sensação de perda, todos nós, em algum momento da vida, temos. Sim. Né? E é um sentimento, muitas vezes, difícil de lidar, porque ele tem fases, né? A gente até comenta aqui sobre o ciclo, mas ele tem algumas fases. E aí, se tiver a oportunidade, conseguiram fazer a leitura do discurso hoje? Não, sabe? E do Como o Vaso Quebrado, a gente já tinha falado aqui em aula, né, sobre ele, né? Eu achei legal quando eu olhei e falei, puxa vida, olha que bacana, ele tá aqui de novo. Então, eu vou pegar para a gente os discursos e vou também pegar as referências para a gente começar a ler a respeito, tá bom? O outro discurso, ele fala muito sobre a questão da alegria. Um discurso muito bacana, recomendo que depois vocês possam... mais do que ler, esse eu achei que foi muito bacana ter ouvido eles falarem, porque parece que é como se ele estivesse dando realmente uma recomendação para você. Eu gosto de ler, mas tem alguns que eu acho que quando a gente ouve, parece que absorve melhor, né? Eu tive a sensação de que, olha, ele está falando para mim. Então, vale a pena. Aí aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui fácil para nós. Nesse discurso da alegria, ele coloca, né, que a alegria e sobrevivência espiritual. Ele comenta que nós passamos por várias situações, né? Mas, aqui, olha, ele fala assim, olha, vocês, na verdade, vocês e eu, lutamos contra os príncipes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Já tiveram aquela sensação de que tá tudo bem, mas parece que alguma coisa ainda tá ruim? Tá tudo muito bem. Tá tudo bem, só tá faltando... Gente, como é, né? É difícil satisfazer o ser humano. Nosso lado humano nunca tá bom, né? Ontem eu dei um basta a mim. Eles falaram, nossa, tive um final de semana ótimo, tá tudo bem. Por que eu tô com esse sentimento? Querendo entrar no sentimento, começou a semana. Não, pode parar. Não, acorda. Não é isso. Às vezes a gente tem que dar um comando para nossa mente, né? Porque a nossa mente natural ela vai levar a gente para um caminho e fala, puxa, mas não tem por que tá ruim, tá tudo bem, né? Então, aí ele comenta aqui, vou pegar mais um textinho que vale a pena a gente falar. Lei compreendia a oposição, a ansiedade, a dor, a decepção e a tristeza. Ainda assim, sem relutar, ele declarou com coragem um princípio conforme revelado pelo Senhor. Os homens existem para que tenham alegria. Pensem nisso. Essa é uma frase, gente, que dá para a gente fixar na nossa mente em alguns momentos, ir lá e resgatar como se fosse pegar uma ficha de solução. Sabe quando você precisa de uma ficha de solução? Você precisa pegar uma receita de solução. Essa é uma frase. Os homens existem para que tenham alegria. Aí ele ainda comenta. Todas as palavras ele poderia ter usado, pense em todas as palavras que ele poderia ter usado para descrever a natureza e o propósito de nossa vida aqui na mortalidade. Ele escolheu a palavra alegria. Quando a gente para para pensar, né, é muito comum hoje em dia a gente falar, ai, qual é o seu propósito, né? Ai, o que você, né, vai deixar de legado? A gente escuta muita gente fazendo essas perguntas. Se você viver em alegria, isso já é um grande feito. Nós tivemos isso como uma recomendação divina, né? Mais para baixo, ele coloca assim, deixa eu ver aqui. Assim como o Salvador nos proporciona a paz que excede todo o entendimento, a gente entende a paz que a gente encontra no Evangelho? Não. A gente encontra uma paz, mas muitas vezes não consegue explicar, né? Então, assim como o Salvador nos proporciona a paz que excede todo entendimento, ele também nos proporciona uma intensa e profunda e ampla alegria que desafia a lógica humana ou a compreensão mortal.
Isso é a grande diferença, né, de quando as pessoas vivem o evangelho ou se convertem. Né? Você fala, puxa, me sinto tão bem com as coisas que eu aprendo, que eu vivo, com os princípios que eu coloco na minha vida, e muitas vezes você não consegue explicar. Aí ele ainda diz assim, ó, por exemplo, não parece possível ter alegria quando um filho sofre com uma doença incurável, quando se perde o emprego, quando seu cônjuge o trai. Porém, essa é justamente a alegria que o Salvador proporciona. A sua alegria é constante e nos confirma que nossas aflições não durarão mais que um momento. Achei isso maravilhoso. Quando você realmente tem a firmeza no Evangelho, no Senhor, no Salvador, você encontra uma paz, um refúgio, uma forma de viver que difere, que não está em nenhum livro. Talvez você não tenha nem explicação para aquilo, mas você tem a sensação, você sente aquilo. Porém, é justamente essa alegria que o Salvador proporciona. Sua alegria é constante e nos confirma que nossas aflições não durarão mais que um momento. É como se ele dissesse, né? Olha, isso é uma fase, se você está passando, você vai passar, mas vai acabar, porque o que eu tenho aqui é muito maior que tudo. Então, quando a gente para pensar a alegria que o Pai pode nos proporcionar, perto de tudo que a gente vai passar de aflição, porque lembre-se, vai dar ruim. Mas de tudo que você for passar de aflição, ainda assim você vai ter algo tão bom que você vai encontrar em algum lugar dentro do Evangelho que vai te dar vai ser esse refúgio para você. O que vocês querem falar sobre isso? Que eu, na minha vista, dá para se identificar duas felicidades. Felicidade material, que é aquilo que você também, ou um passeio, uma alimentação, algo introvertido, algo que te faz bem. É uma felicidade boa, né? Você sente um certo prazer. E tem aquela felicidade de coisas que talvez não tenha como se explicar, né? Como a gente falou. Né? Acho que uma delas, eu lembro da primeira vez que eu entrei no templo. Eu posso falar que foi um dia tão feliz da minha vida que eu acho que não teria nada que pudesse recompensar. O meu sorriso ia de orelha a orelha. E eu estava tão feliz para receber minha própria investidura. Então, não teve algo que envolvesse dinheiro, nenhuma alimentação, eu não fiz compras, eu não comi um chocolate, mas para mim foi uma felicidade. Foi mais do que um prazer, foi algo que eu realizei. Eu consigo identificar as duas felicidades. Uma que parece ser um pouco mais eterna e a outra que é um pouco mais material, mais prazer carnal. E quando eu identifico uma das duas, eu olho engraçado, quando eu estou nos momentos de dificuldade, de alguma função, a que mais me ergue é aquela que eu tive sem ter algo material. É porque, na verdade, essa é a verdadeira, né? Exatamente. A que mais me traz esperança e alegria, por exemplo, quando eu tenho nossa, como eu estava feliz, como eu estava bem, como eu estava escondiante, como eu estava alegre, né? Eu não lembro, talvez, ter aquele bolo de chocolate, né? Ou comprei aquela roupa, mas eu lembrei daquela que, né? Então, aquela que foi tão boa para mim é que mais me deixa entusiasmada e querer continuar, sabe? Porque o outro vou repetir várias outras vezes, eu vou comprar algo, eu vou fazer algo, né? Mas algumas não. Isso me fez lembrar, né, a experiência que eu tive, por exemplo, quando eu me tornei mãe. Eu olhei, eu tenho uma cena, assim, de quando eu estava na maternidade, no último dia da maternidade, o Haroldo estava com a gente, mas ele saiu para fazer alguma coisa, ficou só eu e o Luiz, de bebezinho. E eu olhei para ele e a gente teve uma troca de olhar, inexplicável aquela troca. E ali naquela hora eu falei, nossa, ele não pede nada. Ele não pede o quarto, ele não pede o berço, ele não pede a roupa, ele não pede nada. E a felicidade está aqui, né? Estava naquele momento de encontrar a maternidade. E aí você percebe o quanto muitas vezes a gente precisa viver as coisas. Não comprar as experiências, mas viver as experiências. E quando você se entrega para viver experiências, você encontra algo muito grandioso lá dentro, porque são os encontros eternos. E o vivenciar as experiências é inexplicável. São sentimentos que você passa em algum momento. Nossa, estou escrevendo alguma coisa para alguém aqui, sem querer.
São situações que você vivencia em determinados momentos que você não sabe dizer como foi, de onde veio, para onde foi, mas você tem o sentimento, e esse sentimento te preenche. Então, a gente precisa perceber o quanto a gente muitas vezes é preenchido, ou até não percebe que é preenchido, por coisas que não são materiais. Então, vale a pena, é legal, é bom isso, aquilo, o ato do comprar, do ter, do fazer? Mas não é aí que está a felicidade. Não é aí que está aquele verdadeiro sentimento. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? A vivenciar os verdadeiros sentimentos. Deixa eu só pegar que eu fechei sem querer. Aí tem uma parte nesse discurso que ele diz assim, ó. Ele estava bem perto, tirei. Sua alegria é constante, falando do Senhor, né? E nos confirma que nossas aflições não durarão mais que um momento. Depois ele ainda coloca assim, a alegria é poderosa e concentrar-nos na alegria traz poder de Deus à nossa vida. Sabe quando você fala, eu sou filha dele? Parece que eu esqueci, lembrei agora, né? A gente começa essa conexão, a gente relembra essa conexão, que muitas vezes no dia a dia a gente acaba perdendo. E aí tem um outro trecho que eu coloco aqui. Um estimado amigo contou-me recentemente sobre as duras provações que teve por 2 décadas. Ele disse, aprendi a sofrer com alegria. Meu sofrimento foi sobrepujado pela alegria em Cristo. Como pode existir um sofrimento e uma alegria ao mesmo tempo? Como que vocês enxergam isso? Não imagino. Você não imagina? Aí ele coloca algumas perguntas, assim, para a gente justamente pensar nessa proposta. O que eu e você seremos capazes de suportar se nos concentrarmos na alegria que nos está proposta do Senhor? Se você se concentrar na alegria, o que você vai aguentar? Que tipo de arrependimento será possível? Que coisas fracas, essa pergunta é ótima, gente. Que coisas fracas se tornarão fortes se você se concentrar na alegria de Salvador? Leva essa pessoa à missão, hein? Que coisas fracas se tornarão fortes pensando na alegria de Salvador. Quais decepções ou até mesmo tragédias serão para o nosso bem? Conseguem pensar nisso? Quais decepções ou tragédias serão para o nosso bem? E aí, para a gente fechar aqui, ele diz assim, ó. Deem ouvidos às palavras do salmista. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por ele estar à minha mão direita, nunca vacilarei. Na sua presença, há farturas de alegria. Então, quando a gente para prestar atenção, você pode passar por diversas situações desafiadoras, difíceis de lidar, você sempre vai encontrar o refúgio nas coisas que o Senhor tem para você. É fácil lembrar disso? Não. É. Não é, né? Talvez esse seja o ponto mais crítico, né? Acho interessante que seja bom tipo de serviço, né? Você se formou tanto dentro da área, mas você acha que você vai ter todo dia assim maravilhas? Ainda vai ter essa dificuldade, ainda vai ser desafiador, mas vai ser bom porque é algo que você gosta. Então vai ser um desafio gostoso, por assim se dizer, né? Não vai ser aquela coisa tão forçada quanto alguém vai não ser para ganhar o sustento. Você faz o que você gosta. Você buscou estar ali. Pois é. E aí, vamos pegar o material das escrituras? Alguém consegue me ajudar? A gente tem hoje Nef, bastante escritura aqui hoje, hein? Primeiro, né?
Segundo Nef 2:25. Consegue pegar a alma, João? Fiquei pelo né? É 25, né? Segundo Nef 2:25. Adão caiu para que os homens existissem. Os homens para que Engraçado, né? Nós estamos aqui para isso. E às vezes a gente esquece do plano. Uma coisa que fala que tudo está acontecendo, né? Seria uma fatura, mas tudo foi feito que foi para fazer, que tudo conhece. E é engraçado, né? Porque conhece também, que necessita de uma posição para saber o que é bom para nós. Porque quando nós sabemos o que é bom, nós não acertamos a ele. E quando nós sabemos o que é ruim também, não enxergamos a ele. Né? É interessante. Verdade. Ó, e nós temos aqui Alma 26. 11, 16 e 35. 6 do 1 ao 11? Não, é o 1, eles são separados, tá? O 1, o 11, o 16 e o 35. Olha, estas são as palavras de Amon, disse aos seus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, esse elogio que temos grandes razões para nos elogiarmos, porque poderíamos supor quando partimos dessa meta, que Deus não nos concederia tão grandes bênçãos. Amon, porém, disse: não me vanglorio da minha própria força, nem da minha própria sabedoria. Mas eis que minha alegria é completa. Sim, meu coração transborda de alegria e regozijar-me-ei em meu Deus. Agora, 32? 35. 35. O 16, você leu? 16. 16 e 35. Gloriemos, portanto, sim, gloriar-nos-emos no Senhor. Sim, rejubilar-nos-emos, pois nossa alegria é completa. Louvaremos nosso Deus para sempre. Quem poderá gloriar-se demasiadamente? Sim. Quem poderá falar de demasia de seu grande poder e de sua forte? Pronto, ingressei. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá conseguindo nos ouvir? Sim. Legal, a gente está lendo Alma, tá? Só um minutinho que eu já te passo. Tá bom. Alma 26, 1, 11, 16 e 35, tá bom? Eis que vos digo que não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. E agora 35. não tenho razão para refugiar. Sim, eu vos digo que desde o começo do mundo nunca existiu alguém que tivesse para refugiar como nós. Sim, a minha alegria é tão forte a ponto de gloriar-me em meu Deus, porque Ele tem todo o poder, toda a sabedoria e tudo em quem é. Ele compreende todas as coisas, é um ser poderoso, que salva aqueles que entendem e acreditam em seu nome. E sabe o que é importante da gente, né? É importante e interessante também a gente lembrar. Tudo que de ruim ou de mal que nos aconteça, quando nos voltarmos ao Senhor, teremos algo bom, maior e grandioso que vai sempre sobrepujar essa fase ruim, essa situação ruim que você está passando. E muitas vezes a gente quer carregar sozinhos, só nós, um sofrimento, né? A gente traz isso como aquele fardo, como nosso fardo. E, na verdade, quando a gente trabalha a nossa mente, né? O nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, e relembra de todos os ensinamentos que nós temos do Salvador, que Ele é a nossa referência, Ele nos lembra que nós viemos para vivermos em alegria. Então, percebem que a gente só... Eu falo essa frase meio de uma forma meio leiga no assunto espiritual, mas é uma frase que, nesse ponto, a gente lembra muito bem, assim. Eu falo, gente, no amor ninguém cresce, a gente cresce na dor.
Porque no amor, você sabe que o Salvador te ama, você sabe que as coisas foram feitas por você. Mas na dor, é aí que você vai relembrar que ele te ama, você vai reviver que as coisas que ele trouxe pra gente. Não existe crescimento na zona de conforto, na zona de conforto não existe crescimento. E a gente tem um lado muito resistente a viver os desafios da vida, né? A gente quer escolher os desafios. Né? Esse suporto, esse eu não suporto. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu aguento, esse eu não aguento, não. Enquanto que, se estivermos de coração aberto, passaremos por todos eles, mas teremos lá na frente, ainda assim, um acolhimento. Uma frase que irmão em uma formatura, ele falou sobre a experiência da alegria. E aí ele falou assim que a alegria é uma condição de grande felicidade proveniente de viver dignamente. O propósito da vida mortal é que todos tenham alegria. E aí eu lembro que na hora ele falou, né, que a plenitude da alegria só pode ser concedida por Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, nossa, ela só pode ser concedida por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa alegria, além de ela ter um grau acima da felicidade, ele até deu o exemplo, nossa, eu já estou feliz, eu já estou feliz. Significa que você está bem, mas de vez em quando eu já estou alegre, eu já estou espontânea. Porque é um grau acima, você está num estado assim, você fala, nada me abala, sabe? Numa alegria. Imagina a sua congruência com o Senhor, né? Exatamente, e aqui ele fala, né, é conveniente na verdade, é conseguida e provenida pelo Salvador Jesus Cristo. Então, toda vez que eu posso pensar na alegria, do nossa, foi me concedido isso, né? Foi algo concedido pelo Senhor. E aí a gente falando sobre os opostos, né? Às vezes é necessário, sim, para a gente poder se desenvolver. É necessário. Mas a alegria do Salvador era tão completa na nossa vida quanto, porque até nos momentos ruins que a gente acha que está tudo acabado, ele ainda vem e nos dá aquela forcinha para nós desenvolver. Vai lá dar aquele empurrão, né? Continua aí. Se você quiser falar, fica à vontade para ver seu microfone, tá bom? Agora a gente vai ler mais uma escritura. Vamos para Marcos 3:5? Pode pegar. Aqui. E olhando para eles em redor da inspiração, condenou condoendo-se da natureza de seu coração, disse o homem, estende a tua mão, e ele recebeu, e foi restaurada a sua mão sã como a outra. Marcos 3:5. Isso. Porque precisa ter essa entrega para restauração, não é isso? Uhum. E Marcos 14:26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 14:26, né? Isso. 14:26. Então, a gente percebe, né? Aqui que estava falando sobre... Vocês lembram daquele discurso do vaso quebrado? Eu vou pegar aqui para a gente relembrar. Que a gente já leu ele é maravilhoso. A gente já estudou ele aqui. E o bacana da gente perceber é que ele é uma referência, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui ele fala novamente da questão da depressão. E aí eu percebi o contraponto da aula, que ele quer trazer da seguinte forma. O quanto a gente pode viver coisas difíceis e desafiadoras, mas o quanto a gente sempre vai buscar a solução dentro do que a gente tem no Evangelho e do Salvador. Porque ele diz, né? Acreditem em milagres,
Tenho visto tantos milagres acontecerem, quando tudo indica que não há mais esperança, sempre há esperança. Nos dias de hoje que a gente vê tantos jovens tendo tantas dificuldades emocionais, tantas famílias desestruturadas emocionalmente, tantas pessoas que os recursos pessoais estão tão limitados, né? Como a gente vê assim, muita frequência dessa juventude que está buscando como saída, né? A automutilação, a falta de paciência das pessoas, a falta de amor que a gente percebe, né? O quanto a gente precisa lembrar de que essa é a solução para nós estarmos no Evangelho. Nosso Pai espera que usemos todos os dons que Ele concedeu nesta maravilhosa dispensação para todos nós. E o nosso DNA divino, né? A gente vai ter que meditar. Aí ele diz assim, olha aqui. Tchau. Confiem em Deus, agarrem-se a seu amor. Saibam que um dia a alvorada surgirá brilhante e as sombras da mortalidade se dissiparão. Então, o que a gente pode... Como que a gente vivencia isso, na verdade? Não é nem que a gente pode. Como que a gente vivencia isso? Como que a gente vive essa condição nossa? De muitas vezes passar por momentos difíceis assim e depois a gente viver as coisas que o Senhor tem para nos... Não diria nem nos ofertar, mas nos relembrar de que esse é o nosso DNA. Percebem como há o contraponto, né? As coisas difíceis, desafiadoras, a felicidade e a alegria. Percebem como às vezes a gente carrega sozinho os fardos? Por isso fica tão pesado e difícil. E quando a gente traz leveza para a nossa vida, quando a gente traz ensinamento, quando a gente traz o conhecimento do nosso lado, da nossa vida espiritual, isso fica tudo muito mais leve no dia a dia. Então, tem situações que a gente precisa realmente se voltar para o que está acontecendo ao nosso redor. Aí tem uma frase aqui que ele coloca assim para a gente, ó. Aquelas realidades dolorosas que inevitavelmente vêm ao enfrentar a verdade sobre mim, ao aprender, ao crescer, ao amar e ao tentar ser fiel. Esse tipo de dor me ajuda a lembrar que estou em contato com a vida como ela deve ser vivida, preparando-me assim mais plenamente para o encontro com aqueles que me enviaram aqui, quando finalmente minha alegria pode ser completa. O que ele quis dizer aqui? Aqui ele fala claramente para a gente a condição da vida humana. A condição humana, ela vai ter uma limitação, mas ela vai ser uma preparação para que a gente possa viver na eternidade e receber a verdadeira alegria. E ainda assim, uma outra frase que está num discurso do presidente Russell Nelson, diz assim, ó, quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo, ou não, em nossas vidas. Então, tem muitas situações que a gente se vê na igreja, mas a gente não vê a igreja em nós, o conhecimento religioso realmente em nós. Então, a gente tem dúvidas, né? Os iníquos podem vivenciar um grande número de sensações e emoções, mas eles nunca vivenciarão a alegria. A alegria é uma dádiva para os fiéis. O fiel, ele tem uma entrega, ele tem uma certeza
Ele tem a fidelidade dele, né? A conexão dele tão diferenciada, e tem coisas que só vai encontrar nessa conexão, nessa entrega. Aí tem uma frase aqui que eu acho bem bacana, que é do vaso quebrado, lá do discurso. Mentes despedaçadas podem ser curadas, assim como ossos e corações partidos. Enquanto Deus está operando tais reparos, o restante de nós pode ajudar, sendo misericordioso, bondoso e sem julgamento. Então, na verdade, gente, nada é impossível. Nada é impossível. A gente precisa, muitas vezes, se dar a oportunidade de acreditar. Acreditar no milagre, acreditar na mudança, acreditar na restauração, acreditar nas pessoas, acreditar no evangelho. Às vezes, o nosso papel é a entrega, é o acreditar. Não é? Não tem momentos que a gente está tão... Como que é a palavra? Incrédulo, né? E ele falou com o maior tesouro que podemos ter nessa terra, o tesouro que podemos carregar nessa terra, viver nessa terra. A gente pode realmente fazer desse tesouro algo tão importante na nossa vida. Então, para se ter essa alegria constante, constantemente, mas tudo isso é real para nossa vida. E eu tô aqui pensando, né? O quanto muitas vezes a gente faz... Todos nós temos alguma situação assim. A gente faz coisas que, por pouco, o Espírito Santo nos deixa, né? A gente se afasta dele, na verdade, né? Por pouco. Né? A gente se afasta dele por pouco. As escolhas, as decisões, a maneira como a gente faz. E aí é onde chega a tristeza, chega a mostrar, chega as dúvidas, ele se perde, claro. E vale lembrar, né, que ninguém tropeça em pedras grandes. Grande você vê, Grande né? você vê, né? Mas as situações pequenas é o que muitas vezes nos desgastam e nos tiram o ritmo, a constância. Falei que não que que a gente observa a corrente de duas coisas, né? Só que para essa corrente inteira se desfazer, eu só preciso de Uma coisa quebrando. sabe? Tirar. Ela falou assim que você faz tudo, mas para essa corrente se partir, eu só preciso de uma única pessoa, bastante chata. Então precisa de uma única coisa para poder tirar o seu foco, sabe? Engraçado que você demora tanto para poder ter algo firme, que sustente, que deixa você preso a algo bom, que uma coisa é suficiente para quebrar isso ao meio. E aí você começar a construir tudo de novo. Mas vocês já perceberam que por muitas situações que a gente vivencia, existe aqueles sentimentos que eles estão mal regulados, né? Que é aquela ansiedade, que é aquela dúvida, aquela falta de coragem, aquele medo. Não que eles sejam pequenos, não é isso. Mas é que dentro da grandiosidade, eles têm a sua pequenez e a gente se prende a eles para que essas coisas se percam. Então, tem muitas situações que a gente precisa olhar para a gente e entender como que a gente pode aumentar e melhorar o nosso controle emocional, né? Olhar e falar, não, mas isso realmente vale a minha paz?
Ah, Essa é a pergunta, assim, ó, vamos dizer até o ponto, como é que resolve esse negócio aí de ter controle emocional? É essa a pergunta. Isso realmente vale a minha paz? Hoje passei por uma situação dessa tarde. Nossa, eu estava começando a querer ficar nervosa. Aí eu falei, mas isso realmente vale? Não, não vale. Joga fora, joga fora. Aí eu começo mentalmente. Joga fora no lixo, joga fora no lixo, joga isso fora no lixo. A gente precisa ter esse autocomando. É claro que ele não é grandioso, ele muitas vezes é muito simplista e muito pequeno ainda esse autocomando, mas é um autocomando que se você entra no treino, você vai cada vez mais se capacitar para ter essa condição. Porque o Senhor já nos dá alegria. E além dele nos dar, a gente quer que ele venha entregar, a gente tem que buscar. Né? Já está lá disponível. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de ir buscar. E muitas vezes a gente precisa trabalhar esse autocontrole, né? O que está valendo a minha paz? O que realmente vale a pena eu entregar a minha paz? E a gente vai ver que 99% das coisas não vale a pena a gente entregar a paz. Porque, como diz aqui no discurso, é tudo tão momentâneo, daqui a pouco isso já não é mais assim, já não existe mais isso. E a gente muitas vezes se entregou, né? Se chateou, se magoou, brigou com alguém, fez o que não deveria, agiu como não gostaria por uma questão momentânea. Então, falar sobre essa aula, né? Estudar sobre essa aula, entender sobre essa aula onde a gente coloca os sentimentos ruins, as coisas ruins e também o contraponto todo dele será a alegria do Senhor, é entender que a gente está identificando a nossa balança. O que é a nossa balança? Como que a gente vai usar a nossa balança emocional? Tudo que está difícil, pesaroso e exigindo de mim, e tudo que eu posso fazer para que isso se contraponha. ainda ter o equilíbrio, né? A gente a vida casa, família, emprego, mas assim, tem que ter equilíbrio emocional. Principalmente o emocional. Que deixa, às vezes, o nosso emocional tão segundo, terceiro, quinto plano, porque está se preocupando com outras coisas, que aí a gente se sobrecarrega tanto que esquece desse equilíbrio. E a gente precisa identificar também qual é o momento, eu até diria isso, né? Momento sociocultural que nós estamos passando, porque hoje em dia a gente se interfere muito uns nos outros, não é? E muitas vezes você traz coisa, por exemplo, do seu trabalho, do seu estudo para dentro de casa, interfere na mãe, no pai, na irmã, no filho, no marido, e daqui a pouco você fala, esse aqui saiu do equilíbrio porque aquele lado do trabalho do fulano de tal trouxe consequências até chegar aqui. Então, socialmente falando, nós não estamos nas melhores fases, nós não estamos em momentos fáceis, nós não estamos em momentos de apoio mútuo. A gente vem de uma fase de bipolaridade, de polarização política. A gente vem em momentos tão difíceis que a gente tem recebido tantas recomendações do presidente, né, sobre isso. A gente tem ouvido tanto nas conferências sobre isso, né? Justamente por quê? Porque tudo isso interfere na nossa condição pessoal, tanto emocional e também indiretamente no espiritual. Porque o nosso espiritual ele fica mais fragilizado. A gente demora mais para acreditar que realmente a alegria está lá por ele, para nós, e que é só a gente buscar. Faz sentido? Quem está online quer falar alguma coisa a respeito? Então, o que a gente precisa, para a gente finalizar aqui, ó, tem mais uma escritura para a gente ler. Deixa eu pegar aqui. Doutrina e Convênios. Pode pegar para a gente, Stella? Doutrina e Convênios 42 e 45.
Vamos viver em amor, de modo que chorareis a todos os que morreram, e mais especialmente os que não acreditarão ter uma ressurreição do corpo. Então, gente, todos nós passaremos por momentos difíceis, mas mais ainda o sofrimento para quem não tem, né, a esperança, a condição de uma ressurreição gloriosa. Então, há tempo para todas as coisas, e a gente tem aqui aprendido muito a como se permitir, se cuidar, ter esse tempo para nós. Porque o Senhor Salvador faz a parte dele, mas será que nós estamos fazendo exatamente nós? Como que nós podemos melhorar nossa postura para fazermos a nossa parte? Porque é muito comum a gente deixar tudo na mão dele, né? Ah, se acontecer, vai ser no tempo dele. Se aconteceu é porque ele quis, se não aconteceu é porque ele não quis. Onde nós estamos nessa relação com o Salvador? Engraçado que ainda assim ele não se interfere no nosso livre-arbítrio. Sim, Ainda assim, mesmo ele sabendo, ele não vai chegar e falar assim, ó, é esse daqui, não é esse, é esse. Ele não vai deixar a gente escolher. Teve uma noite assim do feijão com os amigos e a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta, como você soube que era ela que deveria casar? Ele falou assim, nenhum momento eu cheguei no seu perguntando se ela era a mulher da minha vida. Mas você vai me dando sinais de que talvez ela poderia combinar comigo. Deus não poderia me dar uma revelação de sim, é ela, né? Ou não, também não é ela. É porque eu também poderia escolher para mim, né? Eu poderia escolher para mim se era ela que eu queria casar. Eu escolhi e casei e sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Né? Mas o Senhor ele vai dando sinais de que essa é uma boa escolha ou essa não é uma boa escolha, mas ele falar, talvez não, porque ele vai deixar nós escolher por nós mesmos. E é engraçado que a mesma coisa é com essa felicidade, ou é com essa aprovação, ou é com essa paz. e vale a pena a gente lembrar disso que você está falando, que a gente sempre tem, no mínimo, e somente, geralmente, 2 caminhos, é sim ou não. Sim. Você quer isso sim? Você quer isso não? Você quer isso sim? Você quer isso não? Agora que você foi por esse caminho, é sim ou não? Agora, é sim ou não? Você vai buscando os caminhos, né? Não é nada, não vou dizer que é fácil, mas não é nada cheio de múltiplas escolhas. Muitas vezes é sim ou não, né? Você vai ter a condição de A escolha. gente viu talvez, será, porém, entretanto, do Senhor é sim, sim ou não. Exatamente. E ele realmente não vai dar a resposta, não vai dar a direção. Mas pensar aí. E você ia estar aqui para quê? Não, eu ia me meter. Eu sou Mas você veio para cá para fazer essa construção. Ia fazer o quê? a casa ia quebrar menos vezes. Mas essa é a condição do crescimento. Vai te dar orientações para vocês escolher por você. Escolher por você. Você tem que avaliar. Até porque a gente está aqui. Esperando isso não. Nunca sei. Mas ele dá para você o entendimento. Deve buscar, deve fazer, tem coisas que ele realmente esqueci, né? Não, porque ele sabe que pode destruir nações, milhões de pessoas. Às vezes a gente não tem condição de enxergar todas as consequências, né? E aí tem muitas condições que a gente já enxerga o não. Mas a maioria das coisas a gente tem condições de escolher e sofrer a consequência do que escolheu. Tá pensando nessa coisa da consequência esses dias. A gente acha que uma escolha, a gente faz uma escolha tão pequenininha, né? Tão insignificante, mas as consequências elas duram tanto tempo. A gente não tem condição das consequências.
Anos, Ela né? estava falando com você, né? Você vem, pode só fazer isso. Então, tipo, você vai dar uma volta, uma subida, descer montanha várias, sobe, desce, caso você dá uma volta. E durante esse tempo que você está dando volta, lembre-se que a alegria está no Senhor. Sim, Não esqueça que a alegria está no Senhor. Então, mas eu também pensar melhores para a gente não todas as relações, mas, poxa, uma coisa que você poderia resolver tão mais rápido. Só que da forma que você está me falando essas coisas, me faz lembrar, e acho que vale a pena relembrar, que muitas situações, quando a gente vai tomar uma escolha, tomar uma decisão e ter uma escolha, às vezes a gente está sofrendo e vivendo uma estafa de uma condição anterior a essa. Então a gente já sofre essa daqui com uma sobrecarga, né? E isso faz com que às vezes ela não seja muito simples, mas ela fica pior. Então a gente precisa ter um pouco de clareza do que a gente tem escolhido e fazer uma limpeza ali, ó, nas nossas decisões, né? Porque às vezes você está, por exemplo, você está com uma condição, sei lá, um problema com sua mãe. Só que quando você vai falar com a sua irmã, você acaba trazendo aquele problema, e você acaba ficando com problema com a irmã também. Então, de repente, você está isolada, porque uma consequência foi trazer, uma condição foi trazendo consequência para outra, né? E isso nos tira muita condição pessoal, de tomada de decisão, de clareza, de sentimentos puros, né? Então, a gente precisa ponderar um pouco mais as coisas e falar, olha, é sobre isso aqui agora, para que isso não te traga consequências para as outras coisas. Dar uma separada nas coisas, sabe? Fazer uma limpeza. Isso aqui não serve mais daqui pra fora. Aquele lá na frente, eu espero um pouco que eu chego lá. Não, e também aquela, né? Depois que você já decidiu, já está lá, não dá muito para ficar olhando para trás, né? Isso é difícil, tá? Olha para trás, mas só olhando Uhum. porque às vezes já aconteceu, não vai nem mais acontecer, porque já aconteceu. Já fez, está feito. Só vai para frente. Eu acho que o ruim, o ruim é quando uma coisa é feita, aquilo fica a consequência daquilo que vai perpetuando, ao invés daquela que você fez, se arrependeu e tal. Porque tem coisas que dependem só de você, mas Sim. tem coisas que dependem do outro. E às vezes o outro não vai estar aqui para consertar o outro. Essa semana até coloquei num post lá no Instagram que estava dizendo assim, né? 9 vezes 0, 0. Não sei quantos mil vezes 0, 0. Então, sempre numa condição onde tem 2, é 50% de um, 50% do outro. Porque se um não estiver na situação, vai dar 0 do mesmo jeito. Não adianta você ser 100%. Se o outro não estiver partilhando, não vai acontecer nada, né? Então, a gente às vezes precisa ter essa consciência de que às vezes a gente está em algumas situações que o outro está com 0 de participação. Quando tem coisas, dá para você chegar e falar, não, eu fiz errado aqui. Mas tem coisas. E voltando lá no início da nossa aula, essa situação, quando você identifica, isso é um luto, né? Porque você começa a perceber que, fala, poxa, a outra pessoa podia estar aqui fazendo parte comigo e não está. Pode estar, Não né? pode Pode estar. mais consertar. O erro já foi, agora o que vai acontecer. Exato. O que foi eu falo às vezes, o que ficou foi aquilo que foi dito. Então, aquilo que foi dito foi o que ficou. E aí, cada pessoa para poder chegar e falar, não, apaga tudo isso aí que eu errei, não era isso que eu queria falar. Cadê a pessoa? Já não, né? Então, o que ficou. É. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado até com as coisas que a gente diz. Uma vez eu falei isso, faz muitos anos atrás eu falei isso. Às vezes você fica chateado,
uma pessoa da igreja, né? Ah, um exemplo. Você fica chateado com uma pessoa. Aí você fala mal dessa pessoa, com seu marido, com seu filho, com seu cachorro, com a sua sogra, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua vizinha. Passa sem tempo e você volta, e mensagem da pessoa, você dá bem com a pessoa, e aquela pessoa se torna sua melhor amiga. Mas o que ficou lá? Você disse. Você vai chegar em todas essas pessoas e falar, olha, enganei, desculpa, não era nada daquilo. Você vai chegar em todas essas pessoas. Entendeu? Eu tive a experiência de ter uma pessoa próxima em que ela falou mal do marido para todo mundo da família. Sim. E ela nunca teve coragem ou condição, não vem ao caso, nunca separou. Mas a família, ninguém gosta da pessoa, né? Ninguém gosta do marido dela, ninguém aceita. E aí não tem nem como ela defender agora, né? Porque foi ela que jogou ele lá na fogueira. É aquela pessoa que sempre é mal vista. Onde chega com uma pessoa. Então, assim, sempre é mal vista, mal enxergada, mal recebida, né? Você poderia A ser... persona não... Como que é que fala? A persona não quista, né? É, porque... E isso é errado. Agir dessa Agir é errado. Isso pode preocupar gerações. E com certeza. E isso traz uma tristeza profunda. Né? A gente falando do tema específico, fala de onde vem as tristezas? Muitas vezes vem disso, né? De como você fala, de como você se posiciona, de como você deixa de fazer o que deveria ter feito. Isso traz as consequências, são consequências, a tristeza são consequências. Né? O luto, muitas vezes, você pode passar por situações que são inevitáveis, mas a tristeza são consequências das escolhas. Tem tristeza de luto para Nossa, tem tristeza. Tem diferença de luto para tristeza? Um grau maior, um grau... Na verdade, o luto, a gente tem até condições de entender as fases, mas o grau é muito particular. Você pode até fazer uma investigação do grau de luto daquela pessoa, mas são condições que a gente nem deve pensar numa questão de comparação. A tristeza também, porque uma tristeza profunda é uma depressão, né? Então, são condições que você consegue, sim, entender que existe graus, só que você precisa avaliar isso muito particularmente. E a comparação fica quase inevitável, porque dificilmente você vai conseguir fazer uma comparação de luto e tristeza para a mesma pessoa. Porque o luto, ele traz uma tristeza profunda. Mas outras situações também podem trazer tristeza profunda. E a gente tem o ciclo, né? Então, quando você passa pelo luto, dificilmente você aceita, dificilmente você encara de frente em algum momento, né? Você passa inevitavelmente por essas fases. Agora, vamos fazer uma comparação. Às vezes você passa por uma situação de luto com alguém muito próximo e alguém que você tem estima, mas não é tão próximo assim. Consequentemente, isso terão graus muito diferentes. Não que você não possa superá-los em qualquer situação. Né? E aí, quando a gente para lembrar que a alegria que vem do Senhor nos tira mais rápido dessas situações, então a gente pode evitar essa tristeza profunda em diversos momentos que a gente possa vivenciá-las. Mas não cabe a gente fazer comparação. Eu acho que isso não vai ajudar de forma alguma. Mas que existe a diferença, existe. Até porque existe, por exemplo, em muitos casos, a negação, a dificuldade de aceitar. Eu tive no final do ano uma experiência, né, bem triste, assim. Viajei para o interior, eu tenho uma grande amiga, ela não sei se eu cheguei no canal, e eu liguei para ela no dia 31 de dezembro, falei para ela, você está aqui na cidade? Ela falou, não, estou em Bauru, mas eu volto amanhã. Vai em casa amanhã à noite para a gente bater um papo, conversar? Ah, eu vou sim, então tá ótimo. Feliz ano novo para você, amanhã a gente se vê. Aí veio final de virada de ano, liguei o celular no dia seguinte, meio-dia, o marido dela tinha tido um infarto fulminante, naquela madrugada ele morreu. E naquele domingo eu fui na casa dela, no próximo dia, né? No dia 1º. Acho que foi domingo, acho que foi, sim.
Eu fui na casa dela, mas o intuito do nosso encontro era completamente diferente, né? E aí ela olha para mim e fala, é para você vir, mas não por essa condição. Então, a gente vivencia as coisas e as coisas vão acontecer ao nosso redor. A gente nunca vai estar preparado e pronto. Mas é importante que nós estejamos ali e vivenciamos o que está acontecendo da forma que está acontecendo e com a nossa melhor condição. Melhor. Não é a perfeita, é a melhor. Porque às vezes a gente espera que tenhamos a perfeita, mas nós não podemos exigir isso, nem de nós, nem de ninguém. Fazer algo pensando no outro, você acaba se prejudicando ainda mais. Né? Às vezes, como você falou, às vezes você não está naquela condição boa, mas por causa do outro, você acaba, sei lá, fazendo algo. Sai do seu normal. E aí é onde você acaba se prejudicando. Agora, quando você fala, vou encarar do mesmo jeito, vou fazer do mesmo jeito, você já se sente um pouco mais confiante para fazer ou encarar. Agora, não quero trazer polêmicas para hoje, mas vale a gente lembrar que quando a gente faz muito para o outro, de alguma forma a gente está satisfazendo uma necessidade nossa. E aí vale a pena entender qual é essa nossa necessidade. Porque às vezes pode ser um vício emocional. Eu preciso continuar me sentindo isso, eu preciso continuar sentindo assim, né? Então fique atenta sobre essa questão. Quando tiver muita entrega, a gente está satisfazendo alguma necessidade nossa. Porque continua sendo uma necessidade nossa, né? Não uma necessidade necessariamente boa. Às vezes pode ser uma necessidade ruim, né? Às vezes pode ser um hábito ruim. Então a gente faz pelo outro, mas no fundo a gente está fazendo por nós. A gente alimenta o outro, mas no fundo a gente está nos alimentando. E aí cabe olhar para essa condição, olha como isso é legal, gente. Cabe olhar para essa condição para você identificar a sua necessidade, o seu ponto baixo ali, e buscar no Senhor a saída para isso. Buscar nas Escrituras, encontrar a verdadeira alegria, encontrar a condição do porquê nós estamos aqui e voltarmos em comunhão. Porque a gente tem que aprender. Se não viver bem com você vai viver bem com quem? Né? Então a gente tem que aprender a viver bem com a gente, fazer aquilo que nos faz bem, que nos deixa a gente feliz. Sim. Né? E se a gente deixar de fazer algo que nos faz bem só pensando em agradar o outro, tem outras maneiras de agradar. Sim. Não sei se é exatamente aquilo, pode ser de uma outra forma. E aí a gente busca uma forma de viver bem e passar para bem. É aí que entra algumas soluções, né? Quando a gente busca algumas soluções emocionais, é aí que entra essa situação. Fala, olha, eu posso continuar agradando, mas não desse jeito. Desse jeito já está me prejudicando. Chegar ter coragem. Sem coragem. Ela falou. Quem está coragem? Isso, coragem também. Você tem que. Posso não estou, não. Eu faço eu sim, não posso ficar. O Senhor muitas vezes não nos dá resposta. Às vezes ele vira e fala, é aqui o caminho. E às vezes ele fala, o livre-arbítrio é seu, né? Ótimo, gente. Muito boa essa noite, muito boa essa aula. Alguém quer complementar alguma coisa? Senão a gente pode falar, Cosmo. Eu achei interessante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Achei interessante vocês comentar para a gente dosar aquilo que eu quero fazer, se é algo que é um hábito meu ou se é algo que a gente faz por prazer, por gostar, ou é uma necessidade. Por exemplo, nós vivemos uma doutrina de fazer o bem. Eu conheço bem pessoas que querem fazer o bem a
todo momento, querem ser caridosos a todo momento. Então, eu fiquei falando aí, eu pensando, poxa, então a gente tem que tomar cuidado até naquele desejo de fazer o bem para as pessoas, né? Que às vezes pode ser um vício, mas não, mas nós somos ensinados, a gente até hinos, faz o bem, escolhendo o que é certo. Tem tantos hinos, né? Que Entender nos essas ensina a ser escolhas, né? bondosos, e as escrituras também. Amar, ser bondoso. Você está falando, ó, vamos fazer essa coligação de agora. Acho muito legal você trazer isso. Mas vamos fazer essa coligação. A gente está aqui falando que a alegria vem do Senhor. Então, se você realmente vive essa alegria, você transborda isso e você acessa outras pessoas. Isso chega em outras pessoas, sim. Então, você faz o bem. Mas é importante você entender se você tem conseguido chegar nessa condição. Né? Então, é o que você faz, mas também é o como você faz. Perfeito. São vários aspectos, fatores a ser analisados nessa parte de caridade, bondade, ou de fazer por ser feliz, né? Para ser feliz, né? Gratidão, né? Gratidão pelas bênçãos. Então, às vezes, a gente tem um desejo de fazer o bem sempre, né? É porque também tem muitas situações que a gente tem essa condição de fazer o bem sempre, mas pode entrar o nosso lado humano, em que cobra retorno. Sabe? Aquele lado que fala, nossa, puxa, eu sempre fiz tanto por ela, agora ela não está fazendo por mim. E aí foge da condição de ter feito, né? Quando a gente se vê num momento que você fala, puxa, de alguma forma eu estou cobrando um retorno, isso foge da alegria, do servir, do fazer o bem, né? Então, vale a pena a gente entender como é o fazer e como está sendo a intenção para isso. Certo? Muito bem. Pode finalizar para a gente, Estela, com oração? Deixa essa aula com vocês com muito amor e carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido meu Pai Celestial, Amém. que isso é graças Senhor, que possamos estar e buscar alegria, que possamos de hoje, que possamos viver os bens, que o Senhor nos lembre, que o Senhor possa estar no nosso entorno, que possamos seguir, que possamos ter. Muito obrigada por essa deixada. Que o Senhor agradecemos ao Senhor. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Até semana que vem. Desculpem o Bem, boa atraso noite. hoje do material. Oi, cortou aqui. Boa noite a todos. Tchau, obrigado. Só isso. Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até mais.